Amém. Amém. Irmãos, eu convido a todos hoje para abrirmos a palavra do nosso Deus no Antigo Testamento, no livro de Ruth. O livro de Ruth fica logo depois do livro dos Juízes. Ruth. Você me pergunta que capítulo, aí eu digo sim. A partir do capítulo 1, primeiro versículo. Quero começar antes orando ao nosso Deus para que Ele nos abençoe nesse momento. Senhor, nosso Deus, Pai amado, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos instrua nessa noite, nos faça enxergar a beleza da Tua palavra, da Tua provisão, do Teu amor, do Teu cuidado sobre nós, em cada detalhe, em cada circunstância, para que saibamos que o Senhor tem seus olhos atentos a tudo, conhece cada detalhe da nossa existência, e tudo, ó Deus, tudo, absolutamente tudo está em Tuas mãos. Ensina-nos, eu peço, ajuda-me a expor a Tua palavra, tem misericórdia de mim e me conduz, ó Deus, para trazer verdades para o Teu povo, que eles sejam daqui alimentados pela Tua palavra infalível e maravilhosa. Ajuda-nos a conhecer o Teu conselho perfeito e eterno, para que possamos Te dar graças e louvor como o Senhor merece. Em nome de Cristo, ajuda-nos, Pai. Amém. Irmãos, essa é a história do resgate de estrangeiros, ou resgate de uma estrangeira. Como nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa do livro, eu não comecei pela leitura, mas quero dizer que o livro de Ruth, ele é um livro excepcional das Escrituras. É, sem sombra de dúvida, um dos livros mais lindos quando nós conhecemos o seu conteúdo, quando nós conhecemos e mergulhamos na teologia, na beleza, na singeleza e profundidade do que está escrito, está revelado para nós. Mas o livro de Ruth, ele nos traz também muitos ensinos práticos. E ele nos revela grandes doutrinas. Hoje, a nossa leitura deste livro será panorâmica, será geral, mas sem sombra de dúvidas, ele traz verdades sobre diversas áreas. Coisas práticas que devemos usar para a nossa vida, como fidelidade, amor, amizade, companheirismo. Entre tantas outras coisas, como revelação da grandiosidade da soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. Se tem uma verdade que o livro de Ruth ensina, é esta. O nosso Deus, ele tem o controle de absolutamente todas as coisas. O livro de Ruth também ensina isso. O nosso Deus é extremamente bondoso e misericordioso. O nosso Deus é gracioso. O nosso Deus é benigno. O nosso Deus é fiel. Ele é o Deus da aliança. Todas essas verdades, sem sombra de dúvidas, encontram-se no livro de Ruth. Elas explodem do texto para a nossa mente, para a nossa face. E nós percebemos o quão absolutamente bom é o nosso Deus, mesmo diante das nossas fraquezas. O livro de Ruth também revela isso. Sem Deus estamos totalmente perdidos, desamparados,
fracos e necessitados. E talvez você já tenha lido o livro de Ruth e não tenha percebido algumas dessas verdades. Mas elas são excelentes. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia e mantê-la aberta em todo o tempo, a partir do versículo 1 do livro de Ruth. O texto ele começa trazendo a história de uma desventura. Uma história que começa triste, começa cheia de percalços e dificuldades. A palavra do nosso Deus diz assim: nos dias em que os juízes julgavam. Isso já também nos coloca no tempo e no espaço, do contexto daqueles dias. No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então o livro de Ruth, irmãos, a história que está relatada nesse livro está situada no dia em que os juízes julgavam. Aí você lembra, olha, o dia que os juízes julgavam foi aquele período após a morte de Josué, a conquista das terras, depois do Êxodo, e antes da monarquia, ou seja, antes de começar um reinado em Israel. Antes do primeiro rei, que foi Saul. É nesse meio tempo, nesse interregno entre Josué e Saul, que os juízes reinavam. Os juízes, na verdade, reinavam não, julgavam Israel. E você deve conhecer o nome de alguns deles, Baraque, Sansão. Na verdade, o juiz talvez que nós mais citamos é o profeta Samuel. Ele foi o último juiz e aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Só que o tempo dos juízes era um tempo muito complicado. É tão complicado, irmãos, que o último versículo do livro de Juízes é o último versículo do último capítulo, que é o versículo 25 do capítulo 21, diz justamente o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O livro termina assim, nos dá uma ideia de como era mais ou menos o tipo de vida que aquelas pessoas levavam. Era o povo de Deus, eles já tinham recebido a lei, eles estavam entrando na terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas algumas coisas pareciam estar perdidas na mente daqueles homens, e eles faziam o que achavam mais certo. Então, os acontecimentos do livro de Ruth, eles estão situados justamente no final, na parte final do período dos juízes, que durou por volta de 350 anos. E o texto começa dizendo o seguinte: houve fome na terra de Israel. Isso é muito importante, porque esse foi o motivo que inicia toda a história. Aquela família, da qual vai ser narrada a história, teve que sair da sua terra para uma terra estrangeira. A terra dos Moabitas, que, diga-se de passagem, era um povo inimigo do povo de Deus. Um povo mau. E a terra de Israel sofreu com fome. E olha que coisa estranha. Belém significa a casa do pão. E agora estava faltando pão. O lugar de onde aquela família sai, o nome significa casa do pão e faltava pão. Eles estavam na terra prometida, que o Senhor tinha dito, a terra que emana leite e mel, mas estava sem comida. Isso nos ensina, irmãos, quando nós mergulhamos na teologia do livro de Juízes, que uma das formas como o Senhor agia era por meio das bênçãos temporais. De quando o povo era fiel e obediente, ele abençoava o povo com boas colheitas, com fartura e com a sua mão benevolente. Mas quando o povo se desviava, o Senhor os tratava como crianças que necessitavam de uma disciplina. E eles tinham que confiar em Deus. Então, para escapar da fome, uma família, um homem de Belém de Judá, saiu das suas terras, largou o que tinha. E lembra, aquela sociedade na época era quase que estritamente agricultora. Saiu das suas terras e foi para as terras de Moabe. Não sei se vocês lembram, mas as terras de Moabe, os moabitas, eles surgem daquele incesto da filha de Ló com o seu próprio pai.
E surge esse povo. As filhas de Ló não tinham marido e elas decidiram embebedar o próprio pai e ter relações com ele. Engravidam e daí nascem dois povos inimigos do povo de Deus, os amonitas, os moabitas. E o versículo 2 continua. Ele começa agora a descrever quem eram aqueles homens da família e de um modo tão maravilhoso, irmãos, o nome de cada indivíduo apresenta a sua personalidade e quem ele deveria ser, pelo menos, diante de Deus. Versículo 2 diz que este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. De Belém, Efrata. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Morreu numa terra estranha. Estes, os filhos, casaram com mulheres moabitas. Lembra que aí já tem uma desobediência, porque o Senhor tinha ensinado, olha, não misturem os povos, porque vai dar ruim. Se seus filhos casarem-se com a filha dos outros povos, elas os levarão a adorar outros deuses. Não façam isso. Mas Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfá e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Olha que interessante, irmãos. O nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. E significa que o nome de Elimeleque era um ato, uma verdade sobre Deus. Meu Deus é rei. E como rei, ele é o soberano. E como rei, todos devem curvar-se perante ele e confiar. Mas a história ela começa não com confiança, mas com desconfiança. Porque sobrevém uma fome sobre Israel por causa do pecado. E ao invés de confiarem, se voltarem ao Senhor, clamarem, se arrependerem, Elimeleque decidiu buscar uma saída pela própria sabedoria pequena. Vamos procurar, então, comida em outro lugar. Irmãos, vocês não têm noção o que é que significa isso. Os povos, cada um tinha os seus deuses. E a relação do povo com o seu Deus, na maioria das vezes, se dava com a confiança no sustento. Quando alguém saía de Israel porque estava faltando provisão, ele estava dizendo assim, meu Deus, não é o meu provedor. Eu vou buscar provisão em outro lugar, nesse caso, na terra dos Moabitas. Em outras palavras, eles estavam dizendo, eu vou buscar provisão na terra onde Baal é Deus. Onde Baal, e não sei se vocês sabem, mas muitos dos cultos a Baal eram feitos por meio de imoralidades sexuais, porque acreditavam que ele era um Deus que dava boas colheitas, o Deus da fertilidade. Ele e sua esposa, Astarte, daí que vem o seu nome mais adiante do livro dos profetas, Astarote. O nome de Elimeleque significa meu Deus é rei, mas ele não estava confiando em Deus como rei. Na verdade, ele buscou uma rota para cobrir-se debaixo das asas de outro Deus. Um Deus fraco, do Deus mau, um Deus pequeno. Noemi, por outro lado, sua esposa se chamava, seu nome significava amável, que era isso que ela transparecia, amor, cuidado. E de um modo muito interessante, os seus filhos, Malom e Quilion, tinham nomes que significavam fraco, adoentado, definhando, ruína. Isso diz um pouco sobre aquilo que aconteceu com eles também. Eles morreram jovens e morreram sem deixar descendência. Deixaram sua mãe, suas esposas sem amparo. Essa é a história da grande desventura de Noemi, que saiu de sua terra porque não confiou em Deus, seguindo seu marido, e agora foi para um lugar onde achava que teria tudo, mas lá ela perdeu muito mais do que o que ela tinha antes. Ela perdeu toda a sua família. Longe de casa,
sem marido, sem filhos. Naqueles tempos, naqueles dias, era a pior condição que tinha. Uma viúva sem filhos era sinônimo de desamparo, mendicância. Teria agora que recorrer a pedir aos outros para sobreviver. Em meio ao desconsolo, a essa tristeza muito grande, Noemi ouve notícias da sua terra. Notícias que ela devia ter esperado, confiado em Deus e obedecido. Versículo 6 nos diz: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então, ela recebeu esta notícia de que nas terras de Israel voltou a chover. A terra começou a produzir seu fruto, então ela pensou, é lá que eu tenho que estar, lá é minha terra. Tudo bem que agora eu não tenho mais nada, eu ainda tenho um pedaço de terra lá, eu tenho que voltar e tentar sobreviver agora. O que nós aprendemos aqui é que, não obstante a infidelidade do seu povo, o nosso Senhor continua bondoso e fiel. Ele vai ao socorro dos aflitos. Então uma esperança acende-se no coração de Noemi, e para tentar sobreviver no meio de um caos que estava a sua vida, na ruína total agora, com a perca dos maridos, do marido, dos filhos, ela decide voltar para sua terra. Então, o texto continua nos mostrando agora o apego que ela tinha pelas suas noras, que não eram israelitas, mas moabitas. Era de um povo estrangeiro. E a palavra de Deus continua: assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Então, elas começaram a voltar para a terra de Judá. Noemi, ela se volta para as suas noras, né, e diz, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Eles disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Observe, ela tentou prover, achar uma solução para a vida das suas noras. Ela já estava perdida em sua própria visão, em sua própria concepção, mas as suas noras ainda tinham chance, ainda eram jovens. Poderiam encontrar um marido, poderiam constituir uma família, agora ter filhos, que era o sinônimo da bênção de Deus, ter filhos. Hoje as pessoas desprezam isso. Mas aqui nós vemos como uma grande luz, uma grande bênção. E Noemi diz: olha, volte para a casa da sua mãe. Ainda você tem mãe, vocês têm mãe, vocês vão ter um sustento, um cuidado. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. E dizendo isso, as suas noras se entristeceram muito. Versículo 11, mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? E Noemi já era uma idosa esses dias, eu não tinha mais condição de ter filhos. Aquela diz: voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês. Em outras palavras, vocês têm chance, eu não tenho nenhuma. A minha amargura é maior do que a de vocês. Porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Olha o que ela reconhece que está recebendo uma punição pelos seus pecados. Está dizendo, olha, vão, salvem-se quem puder, porque eu estou perdida. É isso que ela está dizendo. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfá, com um beijo, se despediu de sua sogra. É interessante o nome de Orfá, significa nuca, pescoço, ou obstinação, alguém de dura serviço, né? Pescoço duro. Com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por outro lado, Ruth significa amizade, companheirismo. Então, Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Observe como isso estava diretamente, intimamente ligado. Povo, terras, deuses. Essa era a visão do povo daqueles dias. E Noemi, totalmente desconsolada, diz: olha, vá,
Sim, o seu povo. Tente a sorte lá. Porém, irmãos, o versículo 16 traz uma das frases mais lindas das Escrituras. Um verdadeiro ensino sobre fidelidade, sobre amor. E uma verdadeira confissão de fé. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, Ruth estava dizendo: não me conte como uma moabita. Eu não sou uma serva de Baal, nem de Astarote. Eu sou uma serva do Senhor dos Exércitos. Jeová é o meu Deus. Essa é uma verdadeira confissão de fé. Então as duas caminhavam em conjunto. Caminharam juntas em direção a Israel. E essas verdades, irmãos, elas sempre aparecem unidas. Ser servo de Deus é sinônimo de pertencer ao povo de Deus. A mesma coisa vale para hoje. Todo verdadeiro servo de Deus é seu povo, rebanho do seu pastoreio. E aí ela faz um voto de fidelidade. Ó, irmãos, nós temos muito a aprender com essas palavras sobre fidelidade, companheirismo no meio do povo de Deus. Lealdade. Ruth olha para Noemi e diz assim, versículo 17, onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor, isso é um voto solene diante de Deus, que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. É interessante como as notícias andam, porque o versículo 19 diz assim, então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, agora nas terras de Judá, toda a cidade se comoveu por causa delas. De fato, houve uma grande comoção. Aquela mulher saiu dali com o marido e 2 filhos. Agora ela volta sozinha, desamparada. Mas que isso? Se uma viúva era sofrimento, 2 viúvas era sofrimento dobrado. Toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Olha o que ela disse. Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Esse é o significado de Mara. Amargura. Você lembra, né, daquele período do deserto, as águas de Mara, que eram águas amargas. Noemi estava quebrada, irmãos. Inconsolável. Na verdade, o pecado costuma fazer isso. A desobediência costuma nos punir de tal maneira que só mesmo Deus para restaurar. Só que o nosso Deus, ele é especialista em promover o bem, mesmo quando a gente não merece nada. Ele é especialista em consertar, ele é o Deus do conserto. De modo que até as maiores desventuras, Deus consegue transformar numa grandiosidade infinita de bênçãos. E talvez você não saiba, mas você que está aqui hoje, que crê em Cristo, é abençoado por Ruth e por Noemi. E você vai descobrir isso adiante no texto. Isso nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo aquelas coisas que nem fazemos ideia. Então ela continua dizendo em sua amargura, quando saí daqui eu era plena, completa, eu tinha tudo, eu tinha marido e filhos, eu tinha sustento, eu tinha descendentes, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Não tem mais felicidade em mim, não tem mais doçura. Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo
da colheita da cevada. De um modo muito gracioso, irmãos, esse capítulo que foi só tristeza. Claro, tem a fidelidade de Ruth, mas só tristeza, angústia. Ele termina com aquela fagulha que parece ser uma pontadinha mínima de esperança. Porque o que tirou Noemi da sua terra, junto com seu marido e seus filhos, foi a falta de comida. Só que no dia que ela está chegando, o escritor narra que esse era o começo da colheita da cevada. Estava no comecinho, o Senhor tinha aberto as comportas do céu, chuva tinha regado a terra, e agora a terra voltava a produzir. Capítulo 1, ele se encerra com esse fio de esperança lindo. Então vem o capítulo 2, eu peço que você continue avançando sua Bíblia para ele. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Elas eram mulheres de fibra, irmãos. Não ficavam esperando as coisas caírem do céu. Talvez as pessoas tenham uma visão errada da feminilidade bíblica, como sempre a mulher fica escondida dentro de casa e não faz nada. As mulheres, elas buscavam, elas tinham que buscar, senão elas morreriam. Elas estavam em busca do sustento. E Ruth, bem mais jovem, com a sua consciência lhe chamando para agir como verdadeiramente uma filha, afinal, a sua sogra amada tinha perdido os filhos, não tinha quem a sustentasse, a idade já estava chegando para ela. Ela toma a dianteira e começa a fazer aquilo que lhe cabia, catar o pouquinho da colheita que ia caindo do chão. Então temos Ruth nos campos de Boaz, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros, ou seja, aquelas espigas que iam caindo, que passavam despercebidas, ela ia catando, colocando na sua sacola. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que significa força, forte, vigor, que era da família de Elimeleque. Veja, esse Boaz era parente do esposo de Noemi. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Observe como esse homem cumprimenta aqueles que o serviam, que trabalhavam nos seus campos. Com uma mensagem de bênção da parte de Deus. Isso mostra muito do caráter de Boaz. Era um homem temente a Deus. Um servo de Deus, abençoado. Depois Boaz perguntou ao servo, encarregado dos ceifeiros: e quem é essa moça? Aquela moça diferente, ali catando espigas, o pouquinho que caía no chão. Quem é ela? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Ou seja, aquilo que os homens deixavam para lá, que iam cair no chão, ela ia pegando o resto. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse: você lembra que a notícia da chegada dela se espalhou pela cidade, comoveu a cidade. Essa notícia tinha chegado a Boaz, ele só não conhecia a figura. Então Boaz disse: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Observe a bondade desse homem. Benevolência real. Mal conhecia a mulher, era uma estrangeira, de outros povos, e ele logo age de forma amorosa. Diz: olha, não precisa ir para outros campos não. Minhas terras são essas, colha aqui o necessário, o suficiente para a sua provisão. Aqui você vai estar segura com as minhas servas, aqui você vai encontrar alimento para o seu sustento.
Aí você se pergunta, então por que Boaz fez isso? A resposta é bem simples. Bondade. Ele poderia ter deixado ela para lá, tá catando aí quando foi embora, tchau. Mas ele decidiu ser misericordioso, gracioso. E mais, versículo 9. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. E ninguém ouse mexer com você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Aí ele começa a enchê-la de provisões, de cuidado. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou um estrangeiro? E lembre, irmãos, aquele povo era um povo inimigo de Israel. Seria natural que houvesse uma rixa, que houvesse alguma barreira. Mas Boaz, ele não está se importando com isso, ele está agindo benevolentemente. E o versículo 11 nos diz o porquê. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. E já fiquei sabendo da fidelidade, que você agora está agindo como uma verdadeira filha, que você não a abandonou, que você fez um voto de estar com ela para sempre. A sua virtude chegou até aqui. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. E lembre, ela também estava sofrida, triste. Ela também tinha sofrido uma perda. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Agora, veja o que Boaz diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Somente Deus pode lhe pagar por isso. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cuja asas você veio buscar refúgio. Observe isso que ele diz. Ele olha para Noemi, a figura que ele cria é de uma mulher frágil indo cobrir-se nas asas do soberano. Assim como uma galinha coloca os pintinhos debaixo das asas para proteger. Essa era a figura de Ruth, pequena, frágil, indo agora para uma terra que não era sua, mas era a terra do Deus bendito e maravilhoso. Se há um lugar, irmãos, isso nos ensina uma grande verdade. Se há um lugar onde podemos encontrar refúgio, é debaixo das asas do Todo-Poderoso. É debaixo do favor e do cuidado de Deus. Versículo 13. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. Ou seja, foi muito mais do que o cuidado da provisão física, financeira, mas um consolo verdadeiro ao coração. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. E você deve saber que esse ato, de molhar um bocado no vinho era coisa para gente próxima, para amigos. Mas eles tinham acabado de se conhecer. Talvez você lembre daquela cena de um amigo traidor, no qual Jesus diz: aquele que molha comigo o bocado aqui no vinho, o pão no vinho. Mas ali não há traição, ali há ternura. Aqui há ternura. Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros. E Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Isso é, irmãos, cuidado, ternura. Isso é amor. Isso é Deus agindo benevolentemente pelas mãos de outro. E quantas vezes o Senhor não faz isso conosco, que a gente não percebe e não damos a devida glória ao Senhor, não agimos com ações de graças por tantas bênçãos que Ele tem derramado por meio de outros que muitas vezes a gente nem conhece. E o Senhor é muito bom conosco o tempo todo. Não deixe que as bênçãos de Deus passem despercebidas sem que você o glorifique por todas elas. Versículo 15, quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Irmão, vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Existe uma lei, e saibam disso.
para que nenhum ímpio tente sequer manipular a lei do Deus de Israel, como tantos tentam, dizendo que a lei é má, porque não entendem e malignamente tentam interpretar errado. Toda lei que o Senhor deu é boa, agradável e justa. O Senhor sempre se preocupa com os necessitados. Isso não é coisa de político, eu sei, isso é coisa de Deus. Ele é o Deus bendito e maravilhoso. Ele sempre se preocupa. O Senhor criou a lei da respiga, a lei do respigar. Isso é, todo aquele, lembra que aquela sociedade era agropastoril. Todo aquele que plantasse as terras e os seus servos fossem colher espigas, cereais, o que quer que seja, o Senhor colocou na lei para que eles não fossem avarentos ao extremo e pegassem tudo e se caísse qualquer grãozinho no chão eles catassem. Pelo contrário, o Senhor mandou que eles não tivessem um rigor muito grande na colheita, justamente para que pessoas pobres como Noemi pudessem pegar esses bocados que caíam. Está lá em Levítico, que tanta gente abomina sem conhecer. Capítulo 19, os versículos 9 e 10 de Levítico, diz assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Deus que os sustentou, mesmo numa terra estrangeira, quando estavam sendo escravizados pelo Egito. Só que o que acontece aqui é muito mais gracioso. Boaz vai além. Ele não diz só, cate minha filha. Ele dá uma ordem para os seus servos e diz, olha, vocês quando catarem vocês mesmos, catem, apanhem espigas e coloquem na bolsa dela. Deem a ela as espigas que vocês cataram, para que ela encha mais rápido a sua bolsa. Ela sai da posição de serva para servida. Você se pergunta por quê? Por que Boaz? Na verdade, porque o nosso Deus é bondoso. Versículo 16, tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe. Não a repreendam. Ou seja, ele manda para que eles façam isso propositalmente. Não só por descuido, mas propositalmente. Derrubem para que ela pegue. Isso é graça, irmãos. É favor imerecido. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. A gente lê e não percebe o que está acontecendo aqui. Irmãos, uma pessoa na condição de Ruth catar 20 litros de cevada não beira apenas o extraordinário, beira o sobrenatural. 20 litros significa dizer que ela teve que fazer muita força depois para levar esse peso todo para casa. Era clara a mão benevolente de Deus sobre a sua serva estrangeira. Versículo 18. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. E se espantou, Noemi. Ruth deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Ou seja, além do cereal, aquela comida que ela comeu com Boaz, ela ainda levou para Noemi e deu para que ela ficasse satisfeita. Vocês estão vendo? O filho que Noemi não tinha, agora Ruth estava agindo nesse papel benevolente, cuidadora, um papel que não era obrigação sua, mas por fidelidade. Virtude que deve ser típica dos filhos de Deus, ela estava fazendo. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você serviu alguém assim necessitado, sabendo que estava necessitado? Mais fácil a gente virar as costas, né? Mas Ruth mais uma vez demonstra fidelidade, amor, cuidado, como uma filha. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Como é que pode você ter conseguido tanto disso? Onde foi, minha filha? Onde trabalhou? Bendito aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ela se espanta porque é anormal o que aconteceu. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz.
Então Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Como assim nem para com os mortos? Você vai entender. E Noemi acrescentou: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então, quando Boaz abençoa Ruth, e o vínculo que Ruth tinha com Noemi era por causa do seu filho morto, Malom, de quem ela era esposa, Boaz estava abençoando por meio desse vínculo. Até para o morto, no sentido do vínculo do casamento, ela estava abençoando Noemi. Você começa a ver agora um pouco do discurso de Noemi mudando. Da sua amargura para um ato de louvor e gratidão. Os seus lábios começam a proclamar a grandiosidade de Deus, que continua sendo bom. Só que a parte mais especial, irmãos, para que a gente entenda esse livro, essa beleza que nos está sendo revelada aqui, é quando ela diz assim: ele é um dos nossos resgatadores. Isso tem um significado muito lindo. Mais uma vez temos aqui a lei de Deus sendo evocada como uma coisa pura, como uma coisa boa. O que significa a lei do resgate? A lei do resgate, irmãos, era o seguinte: quando o povo de Deus que tinha suas terras passava por alguma dificuldade e por algum motivo precisasse vender as suas terras para se manter viva, sustentando-se, o Senhor tinha dado ordens para que os parentes mais próximos resgatassem essas terras, comprassem essas terras, para que depois fosse mais fácil se essa pessoa conseguisse voltar ao bem-estar financeiro, comprar de volta e ter de volta o seu campo. Assim, irmãos, o Senhor estava sendo benevolente com aquele que passava necessidades por meio dos seus parentes, mas também o Senhor estava provendo e mantendo um aspecto da sua aliança. A sua aliança com o povo, quando ele os tira, na verdade, quando ele chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, porque ele ia dar uma terra a Abraão, a sua bênção tinha muito a ver com o território. De modo que cada tribo recebia o seu bocado de terra, o seu espaço, o seu lugar para estar. E assim, quando a lei do resgate é dada, era uma forma de Deus dizer assim, que os descendentes dessa pessoa jamais percam as suas terras. As terras que pertencem à tal família devem permanecer com elas, porque assim o Senhor agia na sua aliança. Terra e povo estavam diretamente associados. E a lei do resgate era isso. Os que estavam sendo desfavorecidos receberiam um cuidado especial, mas depois poderiam reaver aquilo que era seu. E associado à lei do resgate, estava a lei que nós conhecemos como lei do levirato, ou a lei do cunhado do irmão. Que era quando um irmão casado, mais velho, morria e não deixava filhos, o irmão mais novo deveria tomar a esposa do seu irmão para lhe suscitar um filho. Aí você pensa, que lei estranha. Não, tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer com resgate. Porque para quem então passaria-se a herança que Deus dividiu corretamente, de tribo para tribo, de família para família? Se uma família do nada perdesse seus membros, não tivesse mais uma descendência. Assim o Senhor mantia uma descendência viva, assim o Senhor mantinha a sua aliança viva por meio de cada família que ele tirou do Egito e sustentou por séculos e mais séculos. A lei do levirato, quando nós lemos sobre ela nas Escrituras, nós sabemos que ela não era uma obrigação cabal. O irmão ele poderia recusar-se, tá? Passando por um leve estágio de humilhação, onde a mulher iria lhe cuspir a face, porque ele não foi benevolente com seu irmão. Ambas as leis expressam o cuidado de Deus
ao manter vivo o seu povo nas terras da aliança que ele prometeu, como aspecto da aliança. Eu vou levar vocês para a terra que emana leite e mel. Sejam fiéis a mim. E Noemi disse, esse homem que você esteve colhendo com ele é nosso parente próximo, é um dos nossos resgatadores, é um daqueles que tem o direito de comprar as minhas terras, de nos sustentar. E veja como ele é bom. Versículo 21. Então Ruth, a moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu, é melhor que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth, observe, assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. Primeiro tinha a colheita da cevada, depois do trigo. Ou seja, foi um período bom que ela passou ali. E continuou morando com a sua sogra, ou seja, provendo no lar da sua sogra. Ruth permaneceu sendo beneficiada por essa bondade de Boaz, um homem forte, temente, fiel a Deus. Capítulo 3 começa assim, Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Noemi, ela se lembra da lei de Deus e de como o Senhor arranja escapes, não subterfúgios, mas escape para aqueles que estão quebrados, perdidos, que foram alvos de grandes infortúnios. E Noemi agora ela retribui a fidelidade de Ruth com a sabedoria da lei de Deus. Ela lembra que o nosso Deus, ele é tão bom que ele tem cuidado para as pessoas que passam pelas maiores desventuras. E ela pensa, é obrigação minha prover agora para você, que é jovem ainda, um marido, uma descendência, uma família. Você tem esse direito. Você já se mostrou como uma de nós, povo de Deus. Versículo 2. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes. Ela começa a ligar as coisas. Não é esse homem bom aí, um dos nossos parentes. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. E olha o conselho que Noemi dá para Ruth. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Talvez, irmãos, quando a gente lê isso com a nossa visão ocidental, a gente pensa que está acontecendo absurdo. Não está. O que está acontecendo aqui é uma coisa sublime, terna. Não tem nada perto de imoralidade aqui. O que está acontecendo aqui é a sogra de Ruth ensinando ela a como agora seguir a vida, constituir novamente uma família. Então, depois do trabalho cansado, naquele período de descanso, onde Boaz ia comer, descansar um pouquinho, cochilar pela noite, Noemi diz, é lá, Ruth, você deve estar. E ele vai lhe dizer o que você deve fazer. Lembre-se, ele é um homem fiel, temente a Deus, bondoso. Versículo 5, Ruth respondeu, vou fazer isso tudo que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para ele, conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado, e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Veja, ela não se deitou do lado dele, mas aos pés dele. E aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e se sentou, e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Lembra? Naquele tempo não tinha luz elétrica, estava tudo escuro.
Irmãos, o que acontece aqui é uma... Quando a gente mergulha na profundidade das Escrituras, a gente percebe que é muito sublime. Porque a condição de Ruth era de uma mulher que não tinha filhos, que tinha perdido o seu marido. E quando nós sabemos que ela era uma moabita, a gente lembra logo da história de como esse povo surgiu, os moabitas. Foi justamente quando as filhas de Ló, que não tinham marido nem filhos, decidiram embebedar o próprio pai e ter relações com ele. E ambas engravidaram do pai. Aqui nós temos uma moabita agindo como uma serva de Deus santo. Ela não segue os passos das filhas de Ló. Ela segue passos de santidade. Ela ouve a voz da sua sogra mais velha, experiente, também temente a Deus. E não toma dianteira, não faz nada que não convém, mas deita-se aos pés e espera que Boaz diga o que ela deve fazer. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. E ela pede: estenda a sua capa sobre esta serva, porque o Senhor é um resgatador. O que Ruth faz é: lembra da lei de Deus? O Senhor é um resgatador e eu fui unida, eu sou sua parenta, não por nascimento, mas porque eu fui esposa de Malom. O Senhor é um resgatador. Cubra-me. E é interessante porque esse apelo, ela é tão sublime. Quando ela diz cubra-me, ele está dizendo assim: me acolha, case-se comigo. Mas é como se ela também dissesse um pouco daquilo que ele tinha dito. Olha aqui, você veio se cobrir nas asas de Deus. E agora ela olha para ele e diz assim: cubra-me. Você é o meu resgatador. Ao que Boaz respondeu, versículo 10. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Observe como tudo é eterno. Não tem nenhuma imoralidade, não tem nada vulgar. Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Ela poderia ter buscado em qualquer lugar, mas não foi isso. Ela decidiu seguir a lei de Deus e o conselho da sua sogra. Versículo 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Esse texto é muito interessante, irmãos. O fato dele falar isso é muito interessante. Porque apesar de Ruth estar localizado no tempo ali, depois, no livro de Juízes, naquele período, a sua escrita não foi nesses dias. A sua escrita foi alguns séculos depois. Muito provavelmente, quem escreve o livro de Ruth foi depois do rei Davi. E no cânon hebraico, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth fica exatamente após o livro de Provérbios. Após o último provérbio, que é o provérbio da mulher virtuosa. E agora ele usa exatamente uma expressão que está no provérbio. Todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Observe o testemunho que Ruth tinha naquela cidade, como serva temente, mesmo não sendo uma israelita, não sendo judia. De modo que a beleza que a adornava não era o perfume que ela tinha utilizado, nem a melhor roupa que Noemi tinha dito para ela usar, mas a beleza que adornava a sua vida era a sua fidelidade, a sua pureza. Era o fato dela temer a Deus verdadeiramente. E aqui nós somos chamados a sermos assim, irmãos. Que a nossa beleza não seja exterior, mas aquela que procede de um coração purificado por Deus. E o texto continua: sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. E Boaz lembra, olha, tem um parente mais próximo. Mais chegado significa mais próximo, sanguineamente falando. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, porque é um direito dele pela lei. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ele faz um juramento, mais uma vez, perante Deus. Boaz jura a Ruth. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã.
Observe, ela permaneceu lá, aos pés dele. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a ira. Olha o cuidado que ele tinha para não infamá-la. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade cheia de provisões. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: a quem diga que Noemi nem dormia essa noite. Ficou lá esperando para ver qual seria o resultado, né, de tanta curiosidade, de tanta ansiedade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Vocês conseguem perceber que nessas palavras, Boaz está claramente também sendo benevolente com Noemi. Ele estava tendo um cuidado para com Noemi, porque sabia o papel de Ruth. Isso era de fato um homem temente a Deus, um servo de Deus virtuoso. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que vocês saibam em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Noemi sabia que aquele homem faria de tudo o mais depressa possível para chegar à conclusão daquilo hoje. Por fim, chegamos ao capítulo 4, o último ato, capítulo final dessa história de amor, uma das histórias mais lindas das Escrituras. Olha o que é dito, irmãos. Versículo 1. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali, porque era onde costumavam se acontecer todo tipo de negócios que tinham testemunhas nas portas da cidade. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, ou seja, ele foi lá esperar o rapaz para falar o mais depressa possível. Então ele o chamou: ó fulano. Isso é incrível, irmãos. Porque todos os personagens citados no livro de Ruth, o seu nome tem um significado. Mas este propriamente não é dito o nome, porque não importa a personalidade dele para o livro. O que importa é quem é Boaz, quem é Ruth, quem é Elimelec, quem era Malom, Quilion. Cada um dos personagens realmente, esse não importa. Ele era parente, poderia ter sido dado o nome a ele, mas aqui ele é chamado de fulano. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. E ele começou agora a expor, ele juntou testemunhas para que ninguém depois pudesse desfazer o que estava sendo feito ali. Ele cercou-se de testemunhas. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimelec. Ela precisava vender, ela precisava se sustentar, está à venda. Ainda havia uma necessidade real da parte de Noemi. Ao que ele diz, versículo 4, então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Ou seja, se você quer comprar agora, para que depois, quando ela estiver bem, ela poder comprar de volta e as terras jamais saírem da sua descendência. Só que lembra um detalhe, ela não tinha descendentes. Todo mundo tinha morrido em sua família. Aquele homem vendo uma oportunidade incrível. Vou comprar dela, não tem descendentes, jamais eu vou precisar devolver essas terras para ela. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e, depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Aí Boaz, nessa altura do campeonato, já apaixonado por Ruth, deve ter gelado o coração. Meu Deus, ele vai e eu vou perder, não posso. Mas sabiamente, irmãos, ele diz o seguinte: Boaz, porém, ele disse, ele tinha uma carta na manga: no dia em que você receber estas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele.
Ou seja, no dia que você resgatar ela, as terras vai ter que resgatar Noemi também pela lei do levirato. Porque essas terras precisam ir para um descendente verdadeiro. O resgate é isso. Nem que no ano do jubileu, quando tudo se acaba, volte para o descendente real, a quem pertence a família. Essas terras. Versículo 6, então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Ou seja, ele já era casado, já tinha filhos. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo que ele tinha chamado para testemunhar esse ato, esse contrato. Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Olha que declaração, irmãos, de amor e de bondade. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, olha a bênção que eles evocam sobre a vida dela, que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, esposas de Jacó, Israel, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Irmão, isso é incrível, porque o que Tamar fez de Judá, deu a Judá, foi uma espécie de levirato também. E mais uma vez, dentro da linhagem de Judá, isso está acontecendo. Deus mantendo uma tribo que estava prestes a morrer por falta de descendentes. Vocês têm noção? A tribo de Judá acabaria porque não tinha descendentes. Mas o Senhor proveu pela lei do levirato. Estamos aqui diante de daquilo que nós chamamos de tipo de Cristo. É o que Boaz é. Um tipo do Cordeiro de Deus, uma sombra do verdadeiro resgatador, irmãos. Boaz está aqui resgatando uma estrangeira. O que ele está fazendo isso era prefigurando Jesus, o Messias. Ele estava resgatando servas que tinham dívidas impagáveis, que não tinham como sobreviver, se sustentar, estavam num povo estranho. Ele estava prefigurando Cristo e Ruth estava nos prefigurando como estrangeira. Aquela mulher era de um povo estranho, uma gentia, uma moabita, distante das promessas, assim como nós. Mas Cristo veio nos resgatar por alto preço. Pelo preço do seu sangue derramado. Ao que Boaz agora está fazendo com Ruth. A história de Ruth e Boaz é uma das mais lindas histórias de amor da Escritura. E elas só ficam atrás da própria história do amor, que é Cristo morrendo em favor de pecadores para resgatar-nos do nosso pecado, para pagar as nossas dívidas. Só que não para por aí. Se parasse aqui, a história já era perfeita, já era incrível. Mas ela ganha uma proporção simplesmente espetacular nos últimos versículos. O desfecho do livro de Ruth nos ensina não somente a grandiosidade, a bondade, a benevolência de Deus, mas nos mostra que Ele é soberano, que todo o governo da história está em suas mãos e que nada jamais foge aos seus eternos e perfeitos propósitos. Aquela que era uma moabita, irmãos, desconhecida, Ruth, amizade, amiga, companheira, junta
um judeu também desconhecido de Belém, Efrata, forte, força, Boaz, ingressam na história não somente pela beleza do amor e confiança em Deus, mas pelo fruto gerado desse ventre. Temos aqui a história de um final feliz, que não foi apenas um final feliz que se consumou ali nos dias dos juízes, mas é um final feliz que tem se consumado dia após dia em nós hoje e será consumado na eternidade. Versículo 13, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Esse é um dos maiores exemplos de bênção da parte de Deus. Uma genealogia. Essa é a bênção que todos devem esperar, irmãos. Que todos devem desejar ter filhos. Mas vai muito além disso. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. As mulheres disseram isso a Noemi. Ela agora teria um neto resgatador para reaver de volta tudo que era seu. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice. Na verdade, elas estavam profetizando. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Ele seria o seu resgatador, mas mais que isso, irmãos. Versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. E veja quem foi esse homem. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi, o rei Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Mas a genealogia não acaba aí. Porque nós sabemos que dessa tribo que estava prestes a definhar, o Senhor não só suscitou um rei momentâneo para Jerusalém, o mais valoroso, o mais fiel ao Senhor, o rei Davi. Mas dele veio nascer o seu filho, Jesus, o filho de Davi. É desta linhagem que nasce para nós o Rei dos Reis. É dessa linhagem que nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E assim, uma história linda de amor, hoje todos nós somos unidos de algum modo a Ruth e a Boaz e a Noemi. Porque o nosso Senhor Jesus vem dessa linhagem. E quando você lê aquele texto que você pula, que você odeia, das genealogias, eles estão contados na genealogia do Cordeiro de Deus. E assim descobrimos que o Senhor governa o universo. E de um modo tão soberano, Ele arquiteta a história de uma maneira que nada foge ao seu propósito perfeito e imutável. Aquelas mulheres profetizaram: Noemi é deste neto que vai ser seu resgatador, mas mais que isso, elas estavam profetizando o verdadeiro resgatador de todo aquele que se encontra perdido, Cristo, o Rei dos Reis. Ele é o nosso resgatador. Tínhamos dívidas impagáveis, mas Ele pagou pelo seu sangue. Ele verteu naquela cruz para nos salvar. O nosso Salvador é o nosso resgatador. Essa é a maior história de amor, a de Cristo e a sua noiva, a igreja. Temos muitas lições, eu quero apenas citá-las porque o texto fala por si só. Jamais devemos deixar de confiar em Deus. Está claro que todo o controle da história está com Ele. Não devemos buscar atalhos, fugir para a terra dos Moabitas, se é que você me entende.
Não precisamos buscar atalho fora da ordem de Deus. Devemos confiar nele porque ele é o nosso rei. Segunda lição é que o Senhor demonstra o seu favor perfeito, irmãos, em momentos que a gente nem espera. Então jamais olhe para a circunstância e tire dela a conclusão para a sua vida. Porque isso não vale de nada para Deus. Ele pode fazer o que quiser, como bem quer, a hora que quer. Porque ele é soberano. Terceira lição é que absolutamente toda lei é boa. Ame a lei de Deus. Mergulhe nela, busque compreender o porquê que Deus disse, às vezes, coisas estranhas para nós. Porque todas elas revelam a virtude santa, graciosa e maravilhosa do Deus bendito. E a quarta lição é que de histórias difíceis e vidas destruídas, o Senhor sempre pode fazer coisas grandiosas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Convido você a se colocar de pé para louvarmos Ele que é digno.